Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 19 de janeiro de 2021. Meu nome é Leandro Abreu, mais uma vez aqui para gravar um vídeo, compartilhar uma palavra com os amigos inscritos no canal. Para você também que não é inscrito, eu peço que se inscreva, nos dê essa força para que o YouTube recomende o nosso conteúdo, os nossos vídeos a outras pessoas. Assim como no último vídeo eu pedi, muitas pessoas se inscreveram, mais de 100 pessoas se inscreveram. Agradeço a todos vocês que chegaram agora e eu peço para você que não é inscrito, se inscreva para acontecer a mesma coisa, mais pessoas terem acesso aqui aos nossos conteúdos. Hoje eu queria trazer uma palavra com relação às pessoas que saem da instituição universal e qualquer outra que seja a instituição semelhante à universal, como eu sempre falo, com os mesmos métodos e ensinos. E eu queria trazer uma palavra para você ver e identificar a condição espiritual. Não que nós devamos fiscalizar a condição espiritual de ninguém, não é isso. Mas alguns sinais ou alguns indícios nos mostram se realmente essa pessoa ela está inserida no reino de Deus ou se essa pessoa ela somente está inserida numa denominação ou instituição. Geralmente, pessoas que apontam demais pecados, falhas dos outros, essas pessoas elas não têm o mínimo de misericórdia ou o mínimo de paciência e elas simplesmente são apontadoras. Elas nunca têm uma palavra de vida, mas sempre uma palavra de morte. Então, eu quero deixar neste vídeo alguma coisa que vocês possam apurar, que vocês possam avaliar na hora de filtrar e identificar essas pessoas. Mediante o último vídeo, eu vi que algumas pessoas compartilharam um pouco das suas histórias lá nas mensagens. E eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa falando que saiu da instituição e não desistiu de Deus, ou simplesmente saiu da instituição universal e falou que ia buscar Deus agora na casa dela, que ela entendeu que Deus não está nas igrejas, que Deus não está em templos e que agora ela vai buscar a Deus na Bíblia, na casa dela, com a família dela. Eu não sou adepto disso e tampouco estou aqui pregando que Deus está em igrejas. Eu acho que o mínimo é você entender aquilo que eu estou falando. E se tem alguma dúvida, eu peço que não imprima opinião uma vez que você não entendeu. Teve pessoas que comentaram também no último vídeo que eu postei. Eu acho que ele não entendeu a mensagem daquilo que eu estava trazendo. Mas também não estou aqui para ficar dando respostas ou respondendo. Mas eu estou aqui para fazer aquilo que eu acho que é o meu papel de cristão, de abrir os olhos de pequeninos assim como eu, que um dia se deixaram enganar, diferentemente de ser enganado. Então, eu não acredito que ninguém esteja sendo enganado, mas eu acredito que muitas pessoas têm se deixado enganar pelos seus próprios desejos e cobiças, porque eu abraço a mensagem que está me sendo direcionada, abraço ela como verdade porque ela vai englobar tudo aquilo que eu tenho necessidade, que tudo aquilo que eu quero. Todo mundo quer vida de qualidade, todo mundo quer um relacionamento estruturado, família abençoada, todo mundo quer um emprego bom, casa boa, todo mundo quer isso. E já falei em outros vídeos, isso não está disponível a todos. Não porque Deus faz acepção de pessoas, mas porque as pessoas, o desejo delas, o interior delas, Deus conhecendo, Ele não permite tais coisas a tais pessoas. Então não dá para apontar quem tem um coração bom, quem não tem. Mas nós podemos identificar, como eu falei no início do vídeo, alguns indícios mostram isso. No livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13, capítulo 5, verso 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor.
porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no final do Sermão da Montanha, Jesus diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, eu peguei uma mensagem de Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, e peguei uma mensagem de Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 5, finalzinho do Sermão da Montanha, onde o próprio Cristo fala isso. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Precisa ficar muito claro, primeiro, nos vídeos que eu faço, que eu não estou apontando o pecado de ninguém. Eu não estou aqui preocupado com o pecado de quem quer que seja. Eu acho que cada um deve se avaliar naquilo que está se fazendo de errado. Então não compete a mim ficar apontando o pecado de quem quer que seja ele líder, pastor, bispo ou o cargo que tenha dentro da igreja. Nunca eu vou por esta linha de pecado. Porque pecado, pessoal, eu tenho pecados. Enquanto eu viver neste mundo, eu vou pecar. Se não por fazer, por omissão, eu vou estar pecando. Então, se eu falei demais, eu pequei. Se eu não falei, eu também peco. Então, sempre vai ter alguma coisa que nós precisamos melhorar. Eu, principalmente. Como Paulo fala, eu sou o pior dos pecadores. Então, eu estou nesse mesmo nível de Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Mas a diferença é que hoje, lavado e remido no sangue de Cristo e desfrutando da graça de Deus, conhecendo o amor de Jesus Cristo, conhecendo a graça que me trouxe significado em viver, em falar, em ser e em ter. Porque hoje já não quero mais ter para o meu bel prazer, mas para que naquilo que eu tiver, o nome de Jesus seja glorificado. E aqui eu não estou falando de bens materiais. Aqui eu não estou falando de ter uma vida confortável. Não é isso. Mas é simplesmente em ter isso aqui que o apóstolo Paulo fala. Servir uns aos outros. Servir como? Fazendo bem. O que eu tenho visto das pessoas que saem, de muitas pessoas que saem da instituição universal? Elas saem falando mal, agora não estou falando da instituição, mas de pessoas, porque fulano fez isso, fez aquilo, porque fulano não presta. Aí eu queria fazer uma pergunta para essa pessoa: quem é que presta neste mundo? Se todos nós temos inclinação para o pecado, nós estamos suscetíveis ao erro. Nós devemos buscar a verdade, nós devemos buscar a mudança, que só em Cristo acontece. Então, eu vejo as pessoas criticando os meus vídeos porque eu dou nome, por exemplo, falo da Universal, falo da instituição do ensino e as pessoas falam que eu deveria me calar, que eu estou cuspindo no prato onde eu comi, que eu não tenho gratidão. Entende? Então, veja, o próprio Cristo, ele não compactuava com as obras ou com as produções do mal. O João Batista, ele denunciava, não estou me comparando, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não estou me comparando, mas eu estou dizendo que João Batista já combatia o falso ensino e os falsos profetas naquela época. Então, perceba que sempre vai haver pessoas que vão denunciar os erros, que vão apontar os erros doutrinários. Não estou falando de erros de pecado. Entenda isso. Não tem a ver com o que fulano está fazendo ou não com o dinheiro da oferta, ou do dízimo, ou do que quer que seja. Não é isso. Mas o erro doutrinário, aquilo que é ensinado por esses homens que não condizem com o Evangelho de Jesus.
Jesus fala para nós amarmos os nossos inimigos. O que a instituição universal faz com as pessoas que saem? E aí eles pegam somente modelo de pessoas que saíram e pularam de cabeça no mundo. Só que assim, elas não saíram da presença de Deus. Na verdade, elas nunca estiveram na presença de Deus. Então, quando eles pegam o modelo de alguém que sai da instituição e vai viver a vida dela na babesca, nas produções, mergulha no pecado, volta para a bebida, volta para a promiscuidade, para a prostituição, volta para o roubo, volta para as mentiras. Essa pessoa que sai dessas instituições, elas nunca estiveram com Deus. Porque, pessoal, a verdade é uma só. Aquele que experimentou da boa água, aquele que experimentou do perdão que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, jamais volta para esse mundo. Ele não troca nada, ele não se vende, ele não troca, ele vive para agradar o seu Senhor. Não importa a situação na qual ele vive, se de escassez ou não, se de dificuldade ou não, ele vive para a glória de Deus, ele vive para engrandecer o nome de Jesus. Essa é a verdade. Então, quando você vê pessoas saindo da instituição e mergulhando de cabeça nesse mundão, não é que elas saíram da presença de Deus, elas nunca estiveram. Por que eles só mostram essas pessoas? Primeiro, porque eles têm elementos para mostrar. Primeiro, porque eles sabem o lixo que eles dão. Eles não dão palavra, eles não dão o alimento espiritual sólido. Eles ensinam as pessoas a viverem na base do troca. Eu faço, Deus me dá. Eu dou, Deus me dá. Então, as pessoas, elas avaliam a sua espiritualidade, se é assim que eu posso dizer, ou elas apalpam a sua fé por aquilo que elas colocam dentro de um envelope. Então, imagine, ó, isso aqui é um envelope. Aí vai ter a campanha que se você der o seu tudo, Deus vai te dar o tudo dele. Aí eu pego o meu tudo, seja lá o quanto for, o que for, eu coloco aqui dentro. Quando eu subo no altar de pedra dessas instituições e coloco no altar, é como se eu dissesse assim: fiz aquilo que me foi dito, eu coloquei o meu tudo aqui dentro, agora olha só o tamanho da minha fé. Eu me auto-saboto, eu me auto-engano, achando que eu agora tenho poder de exigir de Deus que Ele me abençoe por aquilo que eu coloquei dentro de um envelope. Então essa autossabotagem se dá pelo ensino que essas pessoas recebem. Porém, elas não são inocentes naquilo que elas fazem. Elas não são inocentes. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa. Vamos lá, vamos falar de uma coisa que é comum a todos. Todo mundo aqui tem celular, correto? Todo mundo compra celular. Eu vou perguntar uma coisa para vocês e espero que vocês sejam sinceros na resposta. Resposta para vocês. Quando vocês compram um celular, você se debruça no manual dele para poder aprender a mexer no manual dele? Quando você quer descobrir alguma coisa, você vai no manual dele ou você vai no Google pesquisar como fazer ou executar determinada função do aparelho novo que você adquiriu? A grande maioria das pessoas, se não 90, eu vou colocar aqui 99, mas vamos lá, 95% das pessoas não utilizam o manual. Elas vão no Google, vão pesquisar aquilo que elas querem descobrir no aparelho dela. 5% dessas pessoas leem o manual, o que é um número insignificante, comparado a 95% que não fazem isso. Agora vamos imaginar isso, com isso aqui, ó, com a palavra de Deus, com a palavra da verdade. Quantas pessoas têm familiaridade com isso aqui? Quantas pessoas desprendem de tempo para isso daqui, para poder aprender da palavra de Deus e rechaçar qualquer ensino que contrarie isso daqui? 5%. E são os 5% que saem. Lembra quando em João que Jesus fala que ele tem outras ovelhas que ainda não estão no aprisco? Pois é, vamos pegar 5%
dessas ovelhas que têm essa familiaridade com isso daqui, que quando alguém fala alguma coisa em cima dos púlpitos ou desses altares de pedra, ela questiona e fala, não, peraí, não é isso. Deus não está pedindo isso, Deus não está exigindo isso, Deus não pede isso, Deus não compactua com isso. Isso aí é uma heresia, isso aí é invenção dele, isso aí é um falso ensino. As pessoas, elas não têm esse discernimento, primeiro, porque é como o manual do celular. Ela não foi procurar aprender a mexer no celular que ela é dela, que ela comprou, mas ela vai buscar no Google algum tutorial de alguém que fez o caminho mais fácil, ou seja, os atalhos. Então nós nos deixamos enganar com esses pseudos bispos e pastores pelos atalhos que eles nos trazem disso daqui. Só que o atalho que eles nos trazem disso aqui não vai ter o mesmo fim do aprendizado do aparelho de celular. O fim disso daqui, do atalho, é inferno, é condenação, é juízo. E as pessoas, elas não se dão conta disso. Elas ficam buscando fórmulas de ter uma vida boa, abençoada, e elas esquecem de cumprir com aquilo que se resume, toda a lei se resume numa palavra, no amor. Eu amo o meu próximo. Então eu não uso o meu próximo como exemplo para amedrontar ninguém, para trazer para o reino de Deus. Até porque, quando eu uso de exemplos, maus exemplos, só um minutinho. Quando eu uso de maus exemplos para poder trazer outras pessoas para o reino de Deus, isso aí não é ganhar almas. Isso aí é deixar as pessoas escravas do medo. As pessoas não são livres. As pessoas, elas não pensam. Elas vão executar aquilo que a pessoa que está com isso aqui em mãos disser para ela fazer. E ela, por medo, porque viu o caminho que aquela outra pessoa que saiu trilhou um caminho errado, ela acha que fazendo determinadas coisas que é orientada para ela fazer, que aquilo não vai acontecer com ela. Então ela mede a espiritualidade dela por aquilo que ela faz. Quando, na verdade, nós devemos viver a nossa fé e confiar que o sacrifício de Jesus na cruz nos salva, nos liberta e nos livra de todos os males. E mesmo quando o mal chegar na nossa vida, seja a perda, chegar na nossa vida, lembre-se que para o cristão o morrer é lucro. Ou seja, o que a morte pode fazer com um cristão genuíno se não entregar nas mãos de Jesus? Então, qual é o nosso medo de viver uma vida de altos e baixos? Qual é o nosso medo de viver uma vida de incertezas neste mundo, mas de ter a confiança e a esperança em Cristo? Por que as pessoas não têm a esperança no Cristo? Porque Cristo é desconhecido delas, porque elas vivem por aquilo que elas fazem, seja no trabalho social, que não tem nada de amor, porque todo o trabalho social dessas seitas da instituição universal é voltada para o poder, para poder divulgar os trabalhos, para promover o nome da instituição e assim gerar pessoas no poder, seja na política, seja na televisão, seja nas rádios. Então você vai gerando só o poder monetário, econômico, e para que essas instituições jamais percam, elas sempre ganham e elas sempre vão ganhar, porque tem sempre alguém se deixando enganar. Essa é a verdade. Então, quando você se deparar com as pessoas que preferem apontar, acusar, a estender a mão e amar você, e o amar aqui não tem a ver com gostar. Entenda, o amor que a Bíblia fala para eu ter, amar os meus inimigos, não é abraçar, não é falar assim, olha, eu gosto de você e agora a gente vai ser amigo. Não é isso. Amar os nossos inimigos é não sonegar a ele o bem quando ele precisar. Então, amar o nosso inimigo, uma pessoa me prejudicou, eu vou esperar o momento oportuno para devolver aquilo que ela fez comigo. Aí eu tenho a oportunidade de devolver aquilo que ela fez comigo. Neste momento, eu resolvo fazer o bem. Eu amei a ela, eu cumpri com aquilo que está em Mateus, eu cumpri com aquilo que o apóstolo Paulo está fazendo.
está falando, mas servir-vos uns aos outros em amor. Então eu tenho oportunidade de pagar com a mesma moeda, mas eu escolho servir a Deus, agradar ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por Ele eu cumpro com amor, porque Ele me ensinou o amor na cruz. Porque Ele mostrou na cruz, quando Ele se deu na cruz, tudo que Ele sofreu por mim, um miserável pecador, que não tinha condição de me salvar por si só, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sou. Pessoal, tudo que eu sou, eu devo a Ele. Tudo que eu tenho é dele. Nada é meu. Tudo pertence a Ele. Então, se Ele quiser me abençoar mais, amém. Se Ele não quiser, não são a falta de bênçãos que vão me fazer gostar mais ou menos dele. Pelo contrário, tudo que Ele podia fazer por mim, Ele já fez na cruz do Calvário. Ele me salvou, Ele me amou, Ele me deu a oportunidade de salvação, Ele me deu a graça dEle. E Ele me guarda e tem me guardado todos os dias. Não pense você que é fácil fazer vídeos e se expor como eu me exponho, achando que eu vou ter o aplauso de todo mundo. Tem pessoas aqui que me ouvem que eu nunca vou conhecer na minha vida, mas eu espero que a graça e o amor de Jesus chegue na sua vida e que você não fique limitada dentro dessas instituições, mas que você faça a diferença, para você que saiu dessa instituição e não pulou de cabeça, mas que desejou conhecer de fato a Deus, fale para as pessoas aonde ela pode congregar, aonde ela pode buscar, aonde ela pode se relacionar com os irmãos. Você tem esse papel, você tem esse dever de fazer por aquilo que Deus fez na sua vida. É seu dever fazer. Quando eu falo de estarmos unidos num corpo, numa comunidade, numa igreja física, é justamente para, em tempos de dificuldade, nós identificarmos aquele que precisa. Pessoas perderam empregos, pessoas perderam rendas, perderam o seu sustento, e uma comunidade unida em oração a Deus, a gente consegue juntar aquela comunidade, fazer uma cesta básica e dar para essa pessoa sem expor a ela, porque é vergonhoso para algumas pessoas, mas nós devemos dar e ocultar a mão que serviu. Isso é bíblico, está lá no livro de Mateus também, como se deve dar as esmolas. Então tem gente que dá esmola com uma mão e com a outra ela celebra, faz festa, faz foto, quer mostrar para todo mundo. Não, a Bíblia fala para a gente não se gloriar diante disso. É obrigação nossa, isso é amor, eu amo. Eu escolho amar, seja ele o meu inimigo, seja ele o meu amigo, porque nós temos muito mais facilidades e afinidades em ajudar pessoas que estão, de certa forma, no nosso meio. Difícil é ajudar aqueles que a gente não conhece. Então, o parâmetro é justamente esse. Quando você olhar para uma pessoa e for avaliar a vida dela, o cristianismo dela, a igreja dela, veja se ela se parece com Jesus, veja se ela imita Jesus, veja se ela é semelhante a Jesus, e não semelhante ao bispo, ao pastor, a quem quer que seja daquela comunidade. Mas se ela for parecida com Cristo, ali é um lugar onde você deve buscar com ela, congregar nos encontros dela, seja na quarta, no domingo, seja no dia que for, você deve estar próximo a essa pessoa. Mas se essa pessoa é arrogante, prepotente, se essa pessoa acha que a igreja dela é mais do que todas, ensina a fé inteligente, porque as outras não ensinam a fé inteligente, foge dessa pessoa, sai de perto dessa pessoa, deixa ela entregue ao seu próprio ventre, deixa ela mergulhar nisso. Mas se você teve um encontro de verdade com o Senhor Jesus, se você vive o amor de Cristo, se você vive a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você encontrou esse tesouro oculto a tantas pessoas, você tem a obrigação de falar desse amor de Deus. Você tem que ser um expoente, você tem que mostrar o Senhor Jesus através da sua vida, através das suas escolhas, através da sua fala. Você tem que ser presente e próximo das pessoas para que elas vejam Cristo na sua vida. Pessoal,
mais uma vez, mais um vídeo. Para você que não me conhece, eu sou o Leandro Abreu. Se inscreve no nosso canal e dá essa força pra gente, tá bom? Até uma próxima e Deus abençoe a todos.